Olá, aluno, e bem-vindo a 2016, né? Espero que as festas aí, Natal, Ano Novo, tenham sido bons. Faz aí 2 meses que a gente não se encontra e aqui estou eu para continuar nossas aulas. Lembrando que eu vou fazer provavelmente mais ou menos 100 aulas desta introdução aí. E acredito eu que se você conseguir cumprir tudo que tem nessas 100 aulas, você consiga pelo menos se virar em inglês. Seja para provas vestibulares, para concursos públicos, etc. Pelo menos vai ter uma ideia de como funciona, tanto quanto para a comunicação. Lembrando que a comunicação ela exige prática, né? Então, mesmo que você assista os meus vídeos, você precisa fazer algo. Então, a minha recomendação é, ou enquanto a gente está fazendo o vídeo, você pause e tente falar, ou vai fazer uma aula particular, aula de conversação, alguma coisa do tipo. Inclusive, eu as disponibilizo, então se precisar, entre em contato comigo. Tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, etc. Tá bom? Então vamos lá. Então, na nossa última aula, a gente tinha falado de como falar as horas em inglês. Lembrando que para falar as horas em inglês, antigamente era uma coisa um pouco mais complicada. Então você tinha que falar, por exemplo, 30 past 7 ou half past 7. Hoje em dia, como os relógios costumam ser digitais, então se eu olhar aqui no computador, tá 12:28, eu vou falar 12:28. 12:28, tá bom? Então, normalmente é isso que vai acontecer, então a gente não precisa mais se preocupar tanto assim com o horário. Agora que a gente sabe os horários, o que a gente precisa aprender é como falar sobre as nossas rotinas, né? O que a gente faz, que horas a gente faz essas coisas e quanto que essas coisas se repetem. Então a gente começa introduzindo o Present Simple. O Present Simple é muito simples, como já está no nome. Mas para isso, vamos parte por parte. Eu vou começar pelo vocabulary, porque esse vocabulary aqui é necessário para esta aula. Então lembrando, eu não ensino vocabulary aqui porque leva tempo, a gente precisa decorar palavras. A minha recomendação é a gente vai lá e pesquisa. Então enquanto a gente está fazendo aqui, ó, dawn, morning, afternoon, deixa uma segunda aba aí, ou abre um celular, ou pega o celular do amigo, enfim, dá um jeito, aí pega o dicionário e vai vendo o que cada um desses significa. Claro que eu vou traduzir, mas é sempre bom a gente ver escrito, ver a imagem, né, e tudo mais. Quanto mais reforço na nossa memória, melhor. Então a gente começa aí com o vocabulary. Dentro do nosso vocabulary necessário, a gente vai ter os dois full cycles, que são os ciclos completos, né? O primeiro é day, dia, e depois night, noite. In order, que eu deixei ali, então em ordem, a gente tem dawn, que é o nascer do sol, né? Depois tem morning, e eu não vou usar os nomes técnicos, não. Crepúsculo, essas coisas, ninguém lembra o que é. Então, dawn é o nascer do sol. Depois a gente tem morning, que é a nossa manhã. Afternoon, e essa é super fácil de lembrar, ó. After é depois. E noon, meio-dia. Então, tarde é depois do meio-dia. Afternoon. Depois a gente tem dusk, pôr do sol. Evening, e aqui entra uma diferença aqui, ó. Eu deixei evening, late evening, e ali tem em cima night. Essas três palavrinhas em inglês, elas têm um pouquinho de diferença do português. Pra gente, passou das 6 é noite e é isso. Pro inglês, passou das 6 é evening. E isso vai até às 11 horas, mais ou menos. Que é quando as pessoas ainda estão ativas, por assim dizer. Quando o pessoal vai dormir, quando a lua tá lá em cima, a gente costuma chamar ou de late evening, que tá lá na tarde, né? Então 10, 11 horas late evening. Ou a gente vai chamar de night. Outra forma da gente pensar é quando a gente tá dando oi. Acabei de chegar no lugar, eu vou falar boa noite, oi. Eu vou falar good evening, porque é uma introdução, eu tô acabando de chegar. E quando a gente tá indo embora ou a gente vai dormir, aí sim é night. Have a good night. Tipo, tchau. Ok? Então, night dá essa ideia de dormir, de noite mesmo. Tchau. Enquanto evening dá a ideia de começo de noite, quando as pessoas ainda estão ativas, ok? Depois a gente tem ações dentro de uma rotina. Então, esses são os horários que a gente pode usar. Horários, junto com os nossos outros horários. Então, pode falar, por exemplo, 11 in the morning ou 11 a.m. Depois a gente vai ter as actions in a routine. Então, as ações dentro da rotina. Wake up,
get up, take, have a shower, os dois estão certos, depende se é britânico ou American. Ou bath, don't take or have a shower, chuveiro. Então, tomar banho. E take or have a bath, é ir pra banheira. Então é banho, mas é diferente. Depois tem brush your hair, que é escovar o cabelo. Have ou eat breakfast, lunch and dinner. É o seguinte, aqui a gente tem as 3 refeições principais, né? Breakfast, que é café da manhã, lunch, almoço, dinner, janta. Normalmente a gente fala have breakfast. Por exemplo, I have breakfast at 7. Ou I have lunch at noon. Ou I don't have dinner. Pode ser. Mas qual que é a ideia, né? O have, ele inclui comer e beber. Se eu falar drink, a pessoa acha que eu só bebo. Se eu falar eat, a pessoa acha que eu só como. Have, eu faço as duas coisas. Então, normalmente a gente usa have porque engloba tudo. Mas eu posso falar eat breakfast? Posso. Só fica estranho. É igual falar comer café da manhã. Então, soa meio... Tipo, tá faltando alguma coisa aí, né? Mas, enfim. Então, a gente vai falar I have breakfast at 7, por exemplo. Depois a gente tem go to work, school, que é trabalho e escola, vou para o trabalho, vou para a escola. Depois tem vou para casa, go home. Lembrando que home já dá a entender que é a sua casa, né? Nunca falar my home, que soa estranho. Então, nunca é demais, né? Às vezes a gente pode usar isso, mas home já indica que é sua. Senão você falaria I go to my house. E aí você está falando do local físico, né? Não da sensação de que aquele lugar te traz. Depois tem go to bed, que é a mesma coisa que go to sleep. A diferença é que não necessariamente você vai dormir, né? Hoje em dia, com a chegada do TikTok e do Reels, eu acho que as pessoas go to bed um horário e sleep um horário bem diferente. Então, go to bed, ir pra cama, sleep, dormir mesmo. Depois tem buy groceries. O que são os groceries, né? As compras de mercado padrão. Então, vou comprar coisinha de mercado, grocery, tá? Não é I'll buy things, I'll go to the supermarket. Não. Você fala I buy groceries at. E é isso aí. Depois tem cook dinner. Pode falar prepare dinner também, mas cook é cozinhar. Então, cozinhar das jantas. Lembra que você pode falar cook lunch, etc. Depois tem iron a shirt. Iron é passar ferro, né? O que acontece aqui é ninguém mais tem passado tanto quanto antigamente, então não é tão relevante. Mas, por acaso, ferro é iron, ferro minério. E acaba que o ferro de passar também é iron. Então, acaba que dá na mesma. Lembrando aí que a pronúncia disso não é iron com U, é iron. Iron, ok? Então a gente fala um pouquinho mudado, ó. Iron. Iron a shirt, ok? Depois tem get dressed, se vestir. Brush your teeth, escovar os dentes. Wash your face, lavar o rosto. Esse aí é importante e ninguém faz, né? Joga uma água fria lá na cara e seja feliz. Depois tem start work, finish work. Start school, finish school. Start dinner, finish dinner, etc. Então, start, começar, finish, terminar. Alright. Então, para usar tudo isso, a gente vai aprender o present simple, alright? Então, o present simple tá aqui, ó. Deixei ele destacadinho aqui, present simple. E o que o present simple significa pra gente é que ele é um presente de rotina. Quer dizer que não está acontecendo no momento da fala. Ele pode acontecer, mas não é o que a frase indica, tá? Por exemplo, eu vou para a escola, ou eu chego na escola às 7. Eu vou ao trabalho. Isso não significa que eu estou indo. Eu só estou falando que na minha rotina, no presente da rotina, eu vou a esse horário. Então você vê que ele fala mais sobre coisas que você faz geralmente ou dentro de uma rotina. E não coisas que estão acontecendo no momento, ok? E é aí que a gente usa o do, don't, does, doesn't. Chato, mas a gente vai dar uma olhada aí, ó. Vou começar aqui com frase simples, ó. Eu acordo, I wake up at 9 a.m. Eu acordo às 9 da manhã. A.m. antes do meio-dia. I wake up at 9. Tá certo também. I wake up at 9 o'clock.
Tá certo também, porque a pessoa já vai entender que é de manhã. I wake up at 9 in the morning. Aqui tem preposition, tá vendo? De manhã é in the morning. Não tem muito sentido, né? Preposition é uma coisa meio louca. Então o jeito é decorar já em bloco. Uma coisa que eu já vou indicar, e eu sempre vou indicar para todos os alunos, é aprende coisas em bloco, não palavras soltas. O que é in? Dentro. Mas eu posso falar dentro da manhã, nesse caso? Não, eu tô falando de manhã. Então você vai ver que as coisas separadas, elas ficam muito difíceis de lembrar. In the morning significa de manhã. Em vez de pensar in the é uma coisa, morning é outra coisa. Morning é manhã, in the morning, de manhã, tá bom? Então, I wake up at 9 in the morning. Para eu fazer a negativa disso, você vai ver que no inglês a gente costuma usar o tal do verbo auxiliar. Em algum momento eu vou explicar ele separadamente, tá? Mas por hora é o seguinte. O verbo auxiliar aqui não existe. Então, se eu procurar nesta frase, ó, I wake up at 9, não tem verbo auxiliar. E eu não posso falar I not wake up no inglês. Fica esquisito. Então, normalmente, o que a gente faz é, não tem verbo auxiliar, puxa o do. É isso. O do é o nosso verbo auxiliar. Tá aqui em cima, ó. Do, don't. E a gente vai usar para esses 4 aqui. Já chego lá. Então, o que acontece é, não tem verbo auxiliar, vou usar o do. Então, aqui, para eu fazer uma pergunta, por exemplo, ó. Do you wake up at 9? Aí você fala, nossa, mas que complicação, né? Mas calma lá. Lembra na escola que quando as pessoas falavam assim, antes de você começar a ler, você termina a frase mentalmente, vê se é uma pergunta, volta a frase e faz a entonação. Uau, né? Português é complicado às vezes. Então a gente está acostumado com o difícil, né? Porque a gente não tem nenhum indicativo de que é uma interrogativa, que é uma pergunta. A nossa única indicação é a interrogação. O espanhol, por exemplo, tem uma interrogação antes. Então você já sabe que é uma pergunta e facilita a sua vida. Que era uma opção válida, né? Mas o que o inglês faz? Ele joga um auxiliar para trás. Então, no meio da coisa, você já sabe que é uma pergunta. Então, você já pode fazer a entonação. Por exemplo, a frase começou com do. Do é pergunta. É isso. Ok? Does, mesma coisa. Então, vai ser assim, ó. Do you wake up at 9? Você vê que a minha entonação muda. Porque, ó. You wake up at 9. Do you wake up at 9? Yes? E a negativa, a gente vai por NT, que é o representante do not, na frente do do. Então o do tá aqui, ó. O don't nada mais é do que o do negativo. Então para eu falar que eu não acordo às 9, I don't wake up at 9. E eu já vou dar uma dica. Em vez de falar I don't, né, que é bem comum para o brasileiro, o que a gente faz? Tenta ou não fazer o som nenhum, don't, I don't. É isso. Ou põe o T e não fala ele. Então vai ficar assim, ó, I don't. Eu fiz como se eu fosse falar, I don't. I don't. Mas eu não falo. I don't wake up at 9. E aí fica bem parecido, tá bom? Do you wake up at 9? I don't wake up at 9. E aí você pode corrigir, né? I wake up at 7. I wake up at 5. I wake up at 6 in the morning. I wake up at noon, se você ainda tiver de férias. E por aí vai, tá bom? Então o que acontece é, a gente vai usar a preposition at para usar dentro dos horários, né? Às 9, às 7. E lembra, né? Junta no bloco lá. Em vez de pensar 9 é uma coisa, at é outra coisa. Às 9, at 9. Tá bom? Eu vou pro trabalho às 6. I go to work at 6. Então você vê que as coisas começam a se conectar, beleza? Vamos dar outros exemplos de frase aqui, ó. Agora usando as 3 versões, né? Positiva, negativa e interrogativa. Que tá aqui, ó. You go to work at 7:30 in the morning. Você vai pro trabalho às 7:30 da manhã. Aí para falar negativo, eu vou falar, ó. You don't go to work at 7:30 in the morning. Então é só por o don't. E para fazer a pergunta, eu simplesmente penso no you go to work. Tá vendo que é tudo igual aqui, ó? E coloco um do atrás. Então se eu pegar essa primeira frase e colocar o do atrás, do you go to work at 7:30 in the morning? Ok? Então é isso que a gente vai fazer para fazer perguntas, ok? Aqui eu tenho mais um exemplo, ó. We buy groceries in the evening. We don't buy groceries in the evening. Do we buy groceries in the evening? Ok?
Lembrando que we, nós, tá? Agora, o que acontece? Por que aqui em cima tem he, she, it, does, doesn't? Basicamente, acontece o seguinte. No inglês, tudo tem que estar indicado. Se eu tiver he, she ou it dentro do present simple, que é rotina ou coisa que a gente faz geralmente, tipo, ela acorda às 7. Eu tenho que pôr esse S no verbo aqui, ó. Não é plural, tá? Inclusive. Muita gente fala assim, o plural. Não, não é plural, não. Não é ela faz muito cook. Não, ela não cook demais. Ela cook normal, só que é com S, tá? Então, se eu falar... Eu lembro de uma piada, inclusive, do Rafinha Bastos. Primeira vez que eu achei ele super engraçado foi falando inglês. Então, fica a dica aí, Rafinha, vai estudar inglês. Vai fazer suas piadas em inglês que tá bom demais. Tá de parabéns, inclusive. Que ele fala que ele acha muito estranho isso, porque parece que tá no plural. Aí ele fala assim, não lembro exatamente, mas ele fala mais ou menos assim, né? I dance, eu danço. She dances. Por que ela dança mais do que eu? Realmente, né? Por que dances? Como assim, né? Não tem muita explicação, né? As regras gramaticais, às vezes elas estão lá por uma questão que a gente já nem pensa mais. Mas a ideia é dentro da gramática no inglês. Se tem he, she, it, a gente põe s depois do verbo. Nessa situação aí, né? De present simple. Então, ó. I cook my dinner at 7. Eu cozinho minha janta às 7. She cooks her dinner at 7. Tem que ter S. E é por isso que o don't, tá vendo que eu até cruzei ele aqui, ó, o don't tá errado. Porque em vez de eu colocar don't e a regra do S aqui, eu vou juntar a regra do S no don't. Por isso que ele vira doesn't. Então tem uma razão para virar doesn't. Eu tô tirando do verbo S e jogando no do. Então o do vai virar does. E o don't vai virar doesn't. Ok? Então vai ficar, ó. She doesn't cook lunch at noon. Does she cook lunch at noon? Então você vê que o do vira does e o don't vira doesn't se a gente tiver o he, she, it. Ok? Aqui eu dou o exemplo, ó. He gets dressed at 5:30 in the morning. Acorda cedo esse aí. He doesn't get dressed at 5:30 in the morning. Tá vendo que o S saiu daqui e foi parar aqui no does, ok? Does he get dressed at 5:30 in the morning? Yes? E por aí vai. Então, se eu te fizer uma pergunta usando aí, ó. Tipo, what time, né? Que é que horas? What time do you have a shower? Como que você me responde isso aí? What time do you have a shower? Or, what time do you take a shower? What time do you brush your hair? What time do you have lunch? What time do you have breakfast? Do you have breakfast? Todas essas perguntas você deve saber responder aí neste momento, tá bom? Então, ó, do you have breakfast? Você toma café da manhã? Yes or no? Se você falar yes, você vai falar I have breakfast. Agora adiciona o horário aí. I have breakfast at 7. 7 é de manhã, de tarde ou de noite? De manhã. Então, I have breakfast at 7 in the morning. Ok? Agora vamos pensar no lunch. Digamos que você tenha seu lunch aí a 1 da tarde. 1 p.m. Então fala assim, what time do you have lunch? Que hora você almoça? E aí você vai falar, I have lunch at 1. Como é que era a tarde mesmo? In the afternoon. Então, I have lunch at 1 in the afternoon. Ou at 1 p.m. Ou at 1. E a pessoa já vai entender. Ok? E se eu te perguntar, what time do you start work? Ou when do you start working? Tá bom? E por aí vai. Então, todas essas perguntas você tem que saber responder aí. Se não souber, dá uma praticada, dá uma olhada de novo nisso aí. Usa esses modelos aqui. Então, se quiser tirar print da tela aí, fica à vontade. Pode usar à vontade tudo isso aí. E vai tentando criar cada vez mais frases. Sempre lembrando de tentar falar tudo isso aí, tá? Então, conforme eu falo, volta lá, repete, fala junto. Tenta ouvir você mesmo, se grava. Para a gente conseguir também fazer uma prática oral, né, da nossa aula. Então, aqui está uma prática ainda mental, né, que a gente está apenas aprendendo pela primeira vez. Mas você pode fazer, então, uma prática oral, repetir essas palavras, e assim você cria um tipo de memória muscular sobre a língua.
tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui então a gente introduz o Present Simple. Eu provavelmente vou falar muito mais dele ainda, porque esse aqui é o bichão, aparece em todos os lugares e ele é útil para todas as outras coisas, tá bom? Então, thank you very much and I see you next class. Bye bye.